Certo, bom. Então, hoje o tema que nós iremos conversar é sobre as laringites específicas. Sou Rayane, R2 do Hospital de Base, e o meu orientador foi o Dr. Gustavo Bachega. Bom, então, para começar a conversar um pouco sobre as laringites específicas, normalmente elas são caracterizadas por um processo inflamatório granulomatoso, resultante de uma infecção, né, de uma resposta inflamatória local que é secundária a análise que a gente tem e o que a gente consegue observar nesses processos inflamatórios crônicos são a formação de um granuloma, né? E esse granuloma, normalmente, ele é formado por um grupo de células, normalmente células epitelioides, então macrófagos, envolvidos por linfócitos, algumas células de Langerhans, que vai ser a principal causa, o principal achado que a gente vai ter nessas doenças. E dentro dessas doenças, nós iremos falar de 3 grandes grupos de doenças, e normalmente essas doenças elas vão afetar principalmente pacientes que têm algumas alterações do sistema imunológico, seja elas por algum motivo adquirido, né, como HIV/AIDS, ou então pelo emprego de algumas medicações que são imunossupressoras. E esses processos, né, tanto da alteração do sistema imunológico quanto mais suscetíveis a essas infecções que podem ser crônicas primárias ou então recrudescentes. Então, nós vamos falar, igual eu disse, sobre 3 grandes grupos, né? Então, nós iremos falar do primeiro grupo, vão ser as laringites bacterianas. Dentre elas, nós iremos falar sobre a tuberculose, a hanseníase e a sífilis. O segundo grupo vão ser as infecções fúngicas, aí representadas principalmente pelo paracoco, né? A gente tem essa imagem de uma lâmina, e o outro grupo que também nós iremos ver também a outra doença é a histoplasmose, e o terceiro grupo, nós iremos falar das laringites crônicas parasitárias, carro-chefe dessas doenças, a leishmaniose. Então, o primeiro grupo, entrando nas bacterianas, nós iremos falar a primeira grande doença responsável pela tuberculose, pela laringite enterotuberculoses, né, que é um bacilo aeróbico, que é um bacilo álcool-ácido resistente. Normalmente vai acometer mais frequente pacientes imunodeprimidos, e isso a gente correlaciona com a pandemia que tem do vírus HIV e o aumento da sua incidência nos últimos tempos, tanto na população jovem quanto na população idosa. Ela é a causa mais frequente de lesão granulomatosa na laringe, né? E geralmente vai acometer pacientes que são do gênero masculinos e idosos. A contaminação, ela vai ser uma contaminação direta da tuberculose pulmonar primária, né, em 40% dos casos, e normalmente ela vai estar associada a pacientes que têm cavitações pulmonares. Formas de disseminação, quando são hematogênicas e linfáticas, elas são raras, né, e a forma laríngea primária, ela também não é muito, não é achado tão frequente, né, ela não é incomum. E normalmente, quando ela acontece com esses quadros pulmonares avançados, ou então associada a doenças como a paracoccidioidomicose. A forma atípica, ela é uma forma atípica e grave da doença, geralmente altamente contagiosa. Deixa eu passar aqui. Meu Deus, peraí, gente, minha tela não está passando. Vixe, não estou conseguindo passar a tela. Peraí, gente, deixa eu só pausar aqui um pouquinho para ver se eu consigo. Peraí.
Lucas, você sabe dizer como é que eu faço para minimizar a tela? Tenta sair do slide, aperta ESC. Então, eu tô saindo, não quer. Não quer fazer. Não quer sair. Comando Meu Deus, tab. meu computador. Não está. Peraí. Saiu? Saiu, ele tá meio travando. Toda vez que eu aperto no... Peraí, deixa eu sair da reunião aqui. Então, falando um pouco sobre o quadro clínico da laringite tuberculosa, normalmente ela é um quadro que ele vai vir acompanhado para os pacientes vão se queixar, então, de odinofagia, disfagia e disfonia, que são progressivos. Normalmente podem ser acompanhados de estridor e dispneia, e isso vai ser principalmente por conta desse processo inflamatório local que pode causar estenose laríngea ou então lesão do nervo laríngeo recorrente, e nem sempre esses pacientes podem vir com sintomas, manifestações sistêmicas, né? É importante a gente ter em mente as manifestações sistêmicas da tuberculose, mas não é um obrigatório do paciente que tem uma laringite tuberculosa vir acompanhado desses sintomas. Normalmente, quando ela acontece na infância, ela vai ter um comprometimento mais importante da via aérea, então, os sintomas abaixo, estridor e dispneia, vão ser mais comuns nas crianças, né? E normalmente é um quadro laríngeo primário, quando acomete crianças. Nos adultos, o mais frequente e os sintomas mais comuns que vão apresentar é a disfonia e a disfagia mesmo. Aqui eu trouxe algumas imagens, então, imagens de laringoscopia desses pacientes. Então, as lesões que elas vêm acompanhadas da laringite tuberculosa, normalmente ela pode ser infiltrante, como a primeira, então, mostrando aqui na primeira imagem, uma infiltração difusa da epiglote, pode ter aumento do volume dessa região, pode não ser acompanhada de lesão de mucosa, e normalmente, histologicamente falando, essas podem ser também lesões vegetantes, como na terceira imagem, que ela mostra algumas lesões vegetantes, e aí elas vão ser tumorações normalmente de uma consistência mais firme, frequentemente em pregas vestibulares e na comissura anterior, e o anatomopatológico dessas lesões vai mostrar uma proliferação de tecido conjuntivo e de alguns infiltrados de células linfóides. Também pode vir acompanhada de um subtipo ulcerante, né? Então, e aí vai ser uma ulceração, vai ser secundária à necrose de todo esse processo inflamatório da mucosa. Uma forma mais rara, que às vezes acontece, é ter uma lesão, demonstrar na laringoscopia uma paralisia de prega vocal por conta de lesão do nervo laríngeo recorrente. Isso vai ser por conta de um comprometimento mediastinal, normalmente, né? Por conta desse processo inflamatório. Aí o paciente pode vir em si, e aí caso um paciente que você tenha suspeita de uma laringite tuberculosa bem acompanhado, aí tem que pesquisar também doença mediastinal e tomografia, mas a gente vai ver mais para frente que faz parte do screening desse paciente. Esse paciente da laringite tuberculosa, ele também pode ter algumas alterações de orofaringe. Normalmente elas acometem num acompanhamento, numa evolução da doença mesmo, e raramente vai estar em lesões em hipofaringe. O diagnóstico desses pacientes, aí a gente entra num ponto importante que vai ser falado em todas as doenças que veremos daqui para frente, que é a história e o exame físico. Então, sempre ter em mente aqueles sintomas que a gente aprendeu dentro da faculdade de medicina do paciente que tem tuberculose normal. Então, febre, sudorese noturna, emagrecimento. Então, isso daí vai fazer parte, mesmo que eu tenha falado que alguns pacientes não vão estar acompanhados, mas pode fazer parte do exame físico desses pacientes. Então, sempre ter em mente uma história clínica bem feita, um exame físico, sempre solicitar a laringoscopia, né? Se a gente não lembra, a gente não diagnostica. Então, sempre ter em mente todo esse combo desses pacientes. Os exames de imagem, normalmente, faz parte de uma terapia complementar
para caso vocês tenham essa alta suspeição sobre essa doença, acompanhados também da baciloscopia e da biópsia da lesão. Porque, como a gente vai falar também em todas as outras doenças, é muito importante descartar a neoplasia, principalmente pelo aspecto dessas lesões, que a gente não tem como ver a olho nu algo que diferencie extremamente, falar assim, não, isso é patognomônico dessa lesão. Então, sempre descartar a neoplasia. O PPD pode ser usado, principalmente usado quando triagem inicial, né? Ele normalmente vai estar positivo em 90% dos pacientes que têm tuberculose laríngea. Importante também lembrar a sorologia, principalmente anti-HIV, por conta dessa associação que a gente tem, principalmente nos últimos anos, e a busca ativa dos contactantes. Então, mesmo que, igual eu falei, é uma lesão que tem um alto contágio, principalmente quando primária da laringe, então é importante a gente investigar os pacientes que fazem contato, as pessoas que fazem contato com esses pacientes. Diagnóstico diferencial vai ter aí sífilis, sarcoidose, algumas neoplasias, doença de Wegener, e o tratamento desses pacientes, que a gente vai ter, primeiro lembrar que a tuberculose é uma doença de notificação compulsória, então faz parte da nossa, caso o diagnóstico faz parte da terapêutica também do paciente. Normalmente, esse paciente vai ser acompanhado em grandes centros, em centros de referência, então, a parte do tratamento sai um pouco da alçada do otorrino, mas faz parte do nosso diagnóstico. Então, sempre encaminhar esses pacientes para um centro que seja especializado, quando possível, ou para hospital terciário. Esses pacientes, dentro dos pacientes que têm laringite tuberculosa, 25% deles vão apresentar obstrução de via aérea com necessidade de traqueostomia. Então, sempre observar sinais de insuficiência respiratória, encaminhar para a unidade que vai fazer essa traqueostomia. Em alguns centros, o otorrino mesmo já faz a traqueostomia por conta da cirurgia de cabeça e pescoço, em outros, cirurgia geral ou cirurgia de cabeça e pescoço. Normalmente, esses pacientes têm uma boa evolução na resposta, né? Aí, mais ou menos uns 2 meses, eles já vão ter melhora do quadro de disfagia, e após 15 dias, eles já não estarão, já vai ter diminuição da transmissão, então eles já não estarão transmitindo. O esquema é o esquema preconizado, aí mesmo pelo Ministério da Saúde, né? Então, 2 meses de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, e os 4 meses de rifampicina e isoniazida. Pacientes que vão ter o BAR positivo no final do 2º mês do tratamento, igual daqueles fluxogramas que a gente lembra da TB normal mesmo, TB pulmonar, sem ser extrapulmonar, eles têm que realizar cultura, sempre lembrar disso, para identificar a micobactéria e o antibiograma, porque aí a gente já entra numa parte de resistência a tratamento, mas isso provavelmente já não vai ser feito pelo otorrinolaringologista, já vai estar sendo feito pelo infectologista, mas é sempre bom lembrar que o paciente, caso ele volte antes para fazer controle, como ele já tem uma melhora com 2 meses, caso seja solicitada uma laringoscopia com 2 meses, ele não tenha melhora, ou então o BAR venha positivo, então, normalmente a gente solicita a cultura com antibiograma. Esses pacientes podem ter algumas sequelas, né? Então, podem ter estenose laringotraqueal, podem ter fixação cicatriciais de pregas vocais que podem causar disfonia. A próxima doença que a gente vai falar é a hanseníase, causada também por uma micobactéria, nesse caso o Mycobacterium leprae. Ele acomete normalmente qualquer idade, então não tem um sexo, nenhuma idade que seja preferível, mas normalmente crianças são mais suscetíveis. A infecção pela hanseníase para causar uma doença laríngea, ela acontece primeiramente pela eliminação de secreções nasais da orofaringe ou por alguns ferimentos de pele de pacientes que são doentes, que são portadores de hanseníase e que não foram tratados. O contato com essas secreções nasais da orofaringe, ou então por esses ferimentos, eles vão penetrar essas mucosas, ou então áreas de solução de continuidade, desses indivíduos que tiveram contato. Então, aí ele entra dentro do nosso organismo. Ele é uma bactéria com alta infecciosidade e baixa patogenicidade, e também com baixa virulência. Então, daí um período de incubação muito longo. Então, o contato do paciente, normalmente, ele vai ser de 3 a 5 anos antes do início da manifestação das doenças. Esse bacilo, quando ele entra em contato com a gente, ele vai ser fagocitado pelos macrófagos, todo o nosso sistema de defesa,
células de Schwann, células de Langerhans, todas as células endoteliais, e eles vão ser processados, né, formando toda aquela parte da imunologia que a gente lembra do complexo aderido à superfície celular, e aí vai liberar uma resposta induzida por linfócitos T, com produção de todas as citocinas, grupos de pacientes, né? Isso daí já é conhecido. Normalmente a gente divide a hanseníase em 2 grupos de pacientes, paucibacilares e multibacilares. Sendo que os paucibacilares são aqueles que têm o teste multissuda positivo, um índice baciloscópico abaixo de 2, e são os tipos, normalmente, de acometimento de pele, né? Que é o tipo tuberculose e o tipo indeterminado. Os multibacilares, eles são um pouco diferentes dos paucibacilares, né? Eles vão ser os pacientes que têm Mitsuda negativo, um índice baciloscópico maior ou igual a 2, e são aqueles tipos mais comuns que a gente vê da hanseníase, né? Aquela foto clássica do paciente com hanseníase. A hanseníase do tipo virchoviana e a do tipo de Morpho. O quadro clínico que teremos desses pacientes que têm um acometimento pela hanseníase da laringe. Normalmente ele vai se iniciar nas vias aerodigestivas superiores e na orelha, principalmente nos quadros do subtipo de Morpho e o subtipo virchoviano. Sendo que quando eles tiverem acometimentos mais locais, então, normalmente eles vão ser do subtipo, a gente associa com um subtipo mais tranquilo, né? Não sei nem se essa palavra a gente pode usar, mas normalmente subtipos tuberculose e o subtipo indeterminado. Ele vai ter essas infecções dentro da via aérea toda, como um todo, ele vai ter um caráter descendente. Então, normalmente, os pacientes, eles iniciam com um quadro de um acometimento pelo nariz, seguido da boca e depois da laringe. Antes do advento da PQT, né, do tratamento da hanseníase, o acometimento laríngeo ele era muito mais frequente e normalmente mais grave. E quando ele acomete descendente, pelo epiglote e daí para as pregas vocais. O contágio ele vai ser igual eu falei, é o contágio da inoculação direta, normalmente por bacilos dentro da cavidade nasal. Da parte da sintomatologia laríngea, normalmente os pacientes eles vão iniciar o quadro com uma discreta aspereza na voz, uma tosse que pode ser não produtivo e pode vir acompanhada de uma sensação de corpo estranho faringolaríngeo, né? E quando mais graves, né, a partir da evolução da doença, do não diagnóstico, a gente entra em sintomas um pouco mais graves também. Então, esse paciente ele pode evoluir com hemoptise, com afonia e com dispneia, né? São esses acometimentos mais tardios. Normalmente, então aqui a gente tem uma foto mais para ilustrar essa parte do acometimento, tanto de pavilhão e acometimento de pele normal. Mas quando laríngeo não é algo tão comum, então nem consegui trazer imagens de acometimento laríngeo para vocês. Mas normalmente ela tem um aspecto nodular, granulomatoso também, que pode evoluir para uma úlcera e fibrose. Essas lesões, quando nodulares, elas têm um aspecto infiltrativo semelhante às lesões de pele, né? Quando a gente vê da hanseníase mais do subtipo virchoviano. Ela pode acometer também múltiplos pares cranianos, sendo assim, o quadro inicial, geralmente, ele vai estar associado à disfagia e disfonia. E também pode diminuir a sensibilidade laríngea da mesma forma que altera a sensibilidade da pele de pacientes que têm acometimento primário da pele. O diagnóstico parte do que a gente já falou na tuberculose, então uma história anamnese bem feitos, sempre suspeitar e perguntar para o paciente se existe alguma lesão em pele. Então, às vezes, quando a gente não faz uma do paciente sobre isso, às vezes ele também não vai esquecer de falar, ou ele não vai ter nem notado. Então, cabe a nós também fazer essa busca ativa de sintomas desses pacientes, principalmente pensando nessas doenças granulomatosas da laringe. Normalmente, a gente pode solicitar a baciloscopia, que vai estar positiva nesses pacientes. Existem outros testes que podem ser feitos, que são menos utilizados na prática clínica, então, prova da pilocarpina, PCR, algumas sorologias, e aí também fazendo uma correlação com o HIV. Também devemos afastar qualquer tipo de carcinoma ou paracoco, que também pode estar associado, então sempre vai ter uma biópsia dessas lesões da laringe,
E o tratamento vai ser a PQT também, preconizada pelo Ministério da Saúde, rifampicina, dapsona e clofazimina. Esses pacientes também devem ser acompanhados em centros de referência, e a resposta terapêutica nesses casos também é rápida, e sendo que, caso uma evolução que tenha um pouco mais de tempo, o processo cicatricial ele vai ter diferentes fases de graus de fibrose, então depende do quanto de evolução que esse paciente teve. A terceira doença, ainda dentro das bacterianas, nós devemos falar da sífilis, né? Doença extremamente frequente no nosso meio, causada pelo treponema pálido, que tem muita relação com uma transmissão via relação sexual, principalmente quando relacionada a adultos jovens que são sexualmente ativos, mas também não podemos esquecer da sífilis congênita, que aí vai ser passada transplacentária, e aí a gente vai ter uma sintomatologia diferente, queixas laríngeas, né? E aí outra parte que a gente tem que lembrar do início do aumento da incidência desse tipo de doença é o aumento da incidência da sífilis, tanto junto quanto ao HIV, quanto o uso epidêmico do crack. Eles vêm observando que esses pacientes têm tido uma maior incidência dessas doenças laríngeas. Essa lesão vai acontecer normalmente igual à evolução natural da sífilis, sem ter um acometimento laríngeo. Então, a lesão primária, ela vai ter 10 a 90 dias da inoculação, ela vai começar com essa lesão que é ulcerada, normalmente não dolorosa, de bordos elevados, que pode ser primariamente de região genital, anal ou até oral, e ela vai persistir aí por 2 a 6 semanas, com a cor espontânea, né? Normalmente esses pacientes entram nessa fase de latência e 30% dos pacientes que não são tratados, eles evoluem para uma fase terciária, secundária e a pós-terciária. Esses pacientes, normalmente, eles são acompanhados de sintomas gerais, então, exantema, uma febrícula, uma linfadenopatia, e a lesão na mucosa da laríngea, quando ela ocorre na sífilis congênita precoce, que normalmente é aí menos de 2 anos de idade, ela vai vir acompanhada de uma lesão na mucosa laríngea com um choro fraco, um choro rouco. Então, de todos aqueles diagnósticos diferenciais de uma criança que chega com choro rouco ou fraco, ou então alguma parte de dificuldade de insuficiência respiratória mesmo, congênita precoce. Caso seja após os 2 anos, né, que a gente classifica como sífilis congênita tardia, ele já vai ter uma lesão de aspecto diferente, vão ser aquelas lesões gomosas, acompanhada normalmente de paralisia de prega vocal. E isso vai ser principalmente por conta desse acometimento terciário, né, então acometimento neurológico. Quando a gente fala de sífilis adquirida, então uma sífilis secundária, normalmente os pacientes vêm acompanhados igual a tuberculose, disfagia, disfonia, que são progressivos, e às vezes as lesões elas vão ter esse quadro de enantema difuso, pode ter erosão de mucosa também, uma forma mais hiperplásica, pode ter aumento, edema bastante da mucosa, e essas lesões, e aí vale a pena entrar nessa parte, normalmente elas são altamente infecciosas. Então, na suspeita de sífilis, pacientes que sejam jovens sexualmente ativos, e que você está suspeitando de que seja um quadro de uma sífilis laríngea, é importante todo cuidado, porque essas lesões são ricas em treponema, então são altamente contagiosas. E aí entra a parte do EPI e de segurança dos nossos profissionais, mesmo otorrinolaringologistas. Dentro da fase terciária, da parte laringe, ela já vai ter um comprometimento um pouco mais intenso. Então, vai ter um comprometimento principalmente da epiglote, da parede posterior ali, da parte posterior da laringe, e vai ter um dismorfismo super vasto de lesões que podem acometer a laringe. Então, pode ter infiltração, pode ter goma ulcerada, laringotraqueal, podem ter paralisia de prega vocal, principalmente pelo acometimento do nervo recorrente, e aí também com acometimento mediastinal. E isso geralmente acontece por conta de uma aortite sifilítica. Então, esses pacientes, quando suspeitos de uma aortite sifilítica, normalmente eles vão ter um quadro de disfonia, por conta da paralisia da prega vocal, por conta do acometimento mediastinal mesmo, dor torácica e disfonia, além da paralisia de prega vocal, né?
Além disso, outros sintomas que podem acontecer também é abscesso cervical e condrite laríngea também. Quando acontece uma laringite pela sífilis, normalmente ela vai ter uma preferência pela epiglote e pelas pregas vocais. Ela tem um caráter que é recidivante e pode ter uma presença de uma adenite satélite, né? Geralmente ela é primária na primeira fase, ela é única, e ela é múltipla na segunda fase. Aqui mais imagens que demonstram aí a parte primária, né? Então, a primeira imagem é uma úlcera que vai ser não dolorosa, genital, sífilis secundária, acometimento principalmente de palmas das mãos e as plantas dos pés, e equigoma, que pode ser em qualquer parte, né? Mas essa lesão um pouco mais ulcerativa. O diagnóstico, normalmente a gente pode pedir pesquisa direta, imunofluorescência direta, mas aí uma parte extremamente importante, pesquisa de VDRL, tanto para triagem quanto para acompanhamento pós-tratamento desses pacientes. A gente pode lançar mão também em FCABS, igual a gente vai falar aqui daqui para o início da aula, todas essas lesões ulcerativas ou hiperplásicas, a gente tem que descartar câncer, então normalmente vai ser feito um anatomopatológico desses pacientes. O tratamento. Quando o paciente se encaixa dentro de uma sífilis que é primária, secundária ou latente recorrente, vai ser igual ao tratamento da sífilis normal. Bezetacil, 2,4 milhões de unidades, dose única. Caso o paciente se encaixe em uma sífilis latente que é tardia, que vai ter ou até um acometimento terciário, que já vai ser a sífilis com goma, evoluindo com alteração neurológica, Bezetacil 2,4 semanal por 3 semanas. Então, vão ser 3 doses, aí aquele mesmo esquema, divide as doses nas duas pernas e aí faz o tratamento por 3 semanas. Entrando no segundo grupo das infecções laríngeas crônicas, a gente vai entrar no grupo das infecções fúngicas, e a primeira que a gente vai falar, uma das mais importantes, paracoccidioide da micose. Causada, então, pelo Paracoccidioides brasiliensis, ela é uma micose sistêmica, que vai ter uma evolução aguda, que pode ser aguda, subaguda ou crônica. Normalmente, ela vai acometer homens em 90% dos quadros, e a gente vai entender quando a gente falar um pouco mais sobre como é o contágio, que vai variar aí de uma idade de 30 a 50 anos, e que normalmente são trabalhadores rurais, né? Como que acontece? Dentro da infecção pelo paracoco, normalmente a gente vai ter uma inalação dos esporos, que vão ser normalmente das zonas rurais, né? Então, esse que é um fungo, ele vai estar ali na zona rural, em plantas, em qualquer outro lugar desses esporos. Esses esporos atingem o pulmão, onde o fungo ele vai se multiplicar, e aí ele vai constituir essa infecção, que é uma infecção primária. Daí, a partir dessa infecção primária pulmonar, ele vai drenar para um linfonodo que é regional, e aí vai constituir o que a gente chama de um complexo pulmonar primário. Daí ele vai fazer todo aquele desenvolvimento de uma imunidade celular, vai ter o bloqueio do complexo por um granuloma, vai ter uma disseminação linfohematogênica transitória e vai ter essa instalação de focos metastáticos em múltiplos órgãos. E aí ele vai poder, normalmente ele bloqueia o processo dependendo da imunidade do paciente. Então, o paciente que ele é imunocompetente, ele vai bloquear esse processo, vai formar granulomas aí em diversos órgãos do corpo. Mesmo assim, podem restar alguns fungos que são viáveis. Caso haja essa evolução progressiva da doença aguda, ela vai evoluir para um paciente que não é imunocompetente, imunossuprimido, vai evoluir e não vai resolver, não vai ter o bloqueio desse complexo. Quando a gente fala da lesão laríngea, do paracoco, normalmente ela vai ser uma complicação dessa disseminação que vai ter linfohematogênica dessa infecção pulmonar primária. E aí, nas formas agudas e subagudas, normalmente os pacientes eles são jovens, eles são indivíduos jovens que vão ter como achado característico a linfonodomegalia, que vai estar associada à febre e ao emagrecimento, como se fosse qualquer outra infecção fúngica pelo sistema imunológico. Então, pode ser, dentro dessas doenças que nós vamos falar, é como se fosse qualquer uma delas. Porém, dentro do diagnóstico diferencial, daqui a pouco,
vai ter o acometimento que vai levantar a hipótese de uma doença infecciosa, e aí dentro de uma doença infecciosa crônica. Quando o quadro é um quadro mais crônico, então de uma evolução mais subaguda, ou até crônica de meses, normalmente, e é o quadro mais comum que a gente apresenta de uma paracoccidioidomicose laríngea, ela é mais comum em homens adultos. E aí, dentro disso, ele vai ter lesão dessa mucosa, tanto de mucosa de orofaringe, faringe, acompanhado do quadro pulmonar, normalmente, e aí ele pode ser por uma reinfecção, que pode ser endógena ou exógena. Normalmente ela pode ser dividida em uni ou multifocal, então uni quando vai acometer apenas um órgão e multifocal quando ela acomete múltiplos órgãos. Então, o paciente que tem uma infecção de pele, de mucosa, pulmonar, então pode ter o quadro associado, ou então ele pode ser único quando acomete ou só pele, ou só pulmão, ou só mucosa. As lesões laríngeas e orais, quando acontece do paracoccidioidomicose, elas ocorrem na forma crônica, né? Não são tão comuns nessa fase aguda, né? Por conta de na fase aguda ainda não tem uma resposta inflamatória tão robusta, né? Ainda é o início de uma doença sistêmica, e em jovens normalmente vai ter o bloqueio do processo e aí acaba ficando por isso mesmo. Então, quando as lesões são orais ou laringofaríngeas, normalmente elas vão ser variáveis igual de todas as doenças. Então, elas podem variar desde um hematoma difuso, como visualizado aqui nessas imagens, pode por um edema generalizado, ou então elas podem evoluir por uma ulceração com perda importante de substância da imagem. Geralmente, eles falam, na primeira imagem está um pouco difícil, mas eles falam que tem um aspecto, o paracoco laríngeo e de mucosa em geral, ele tem um aspecto que eles chamam de pontilhada em picada de pulga. Aqui a gente não consegue ver tanto na primeira imagem, mas eu trouxe uma imagem da mucosa oral, mucosa jugal, de palato aqui também, a gente consegue ver um pouquinho desses pontilhados. Então, normalmente, podemos observar, pode levantar a hipótese de que seja paracoco mesmo. Então, esses pontinhos hemorrágicos que podem estar também lá na mucosa laríngea. E aí, essas infecções, elas têm aumentado a incidência, principalmente por conta do aumento também da imunossupressão por conta do HIV. Então, o diagnóstico de paracoco, o diagnóstico de certeza, ele vai ser histopatológico. Então, gente, quem que não veria uma imagem de uma laringe igual a segunda imagem que tinha uma perda de substância importante, não faria biópsia. Então, a partir da biópsia, vai ter um achado, vai encaminhar para o histopatológico, anátomo patológico, e normalmente eles orientam que essa biópsia ela seja feita em áreas para evitar a ginecrose de infecção secundária ou então de hiperkeratose. Então, evitar essas bordas e tentar pegar uma área que não esteja tanta destruição, porque às vezes no anátomo patológico, às vezes a gente não encontra o parasita, então é bom que essa mucosa seja uma mucosa que não tenha tanto esse processo cicatricial, para que haja mesmo uma visualização, porque dentro da lâmina, quando a gente observa o granuloma, normalmente ele vai ter essas células epiteliosas não encontra o parasita. E aí a gente pode lançar a mão do que eles falam que é um ensaio de imunodifusão dupla, que aí eles falam que pode ser uma forma de diagnosticar, que é uma paracoccidioidomicose. O tratamento desses pacientes, igual na tuberculose, eles podem evoluir para uma insuficiência respiratória importante, com necessidade de traqueostomia. Então, sempre ficar atento, e aí a gente pode lançar a mão de várias drogas dentro da doença. Então, a gente pode usar anfotericina B, pode usar Bactrim, pode usar os azólicos, sendo que quando a gente vai escolher cada um. Então, a gente entra como uma forma, usando o itraconazol quando temos formas leves a moderadas da doença. Podemos usar o Bactrim, né, o sulfametoxazol trimetopina, normalmente em pacientes que vão ser acompanhados via ambulatorial, e aí é um tratamento de longa duração, sendo que a gente usa a anfotericina B ou o Bactrim venoso quando temos formas graves.
Esse paciente ele tem que ser acompanhado, porque normalmente ele tem um quadro sistêmico um pouco mais importante. Então, ele tem que ter uma assistência aí para correção de desnutrição, um tratamento odontológico adequado, tratamento das outras comorbidades que podem ser ou não imunossupressoras, porque tendo um sistema imunológico suprimido, piora ainda mais o tratamento e piora a resposta desse paciente ao tratamento. E de última droga, uma droga nova também, azólico, da família do itraconazol, nós temos o voriconazol, a gente já tem um pouquinho de experiência usando em outras coisas aí dentro do hospital de base, mas também pode ser usado agora, dentro também do quadro das infecções fúngicas, é a histoplasmose, causada pelo Histoplasma capsulatum. Ela também é uma micose sistêmica, que vai ter diferentes graus aí de acometimento, e aí o acometimento vai depender tanto do grau de exposição quanto a imunidade do hospedeiro. Então, normalmente a gente tem que avaliar a combinação desses dois fatores que causam ou não uma infecção que pode ser leve, moderada ou grave de histoplasmose. Ela tem prevalência normalmente em áreas tropicais e temperadas. E aí, o quadro que a gente vai ter, como que funciona a contaminação por ele. Então, o solo que vai estar contaminado com as fezes de pássaros ou morcegos, e aqui Brasília tem muito pombo, então sempre tomar cuidado também, que a gente não tá livre de pegar essas infecções aí. Então, vai ter uma inalação desses esporos do solo, e esses esporos eles alcançam, né, os nossos bronquíolos e os nossos alvéolos, na nossa rede pulmonar, que vai germinar em levedura dentro do nosso pulmão. E aí vai acontecer o mesmo sistema que acontece ali no paracoco. Então, os macrófagos pulmonares, eles vão englobar, né, essas leveduras que vão se multiplicar dentro das células, e aí isso vai causando uma reação inflamatória que vai chamando mais macrófagos, mais células, linfócitos, células plasmáticas, todas as células de defesa do nosso corpo humano. E aí, depois de mais ou menos umas 2 semanas, vão aparecer aí os efeitos da nossa imunidade adquirida. Sendo que, nesse caso, diferente da paracoco, ele vai ter uma intensa vasculite, né? Então vai ter acometimento muito de vasos e necrose local, geralmente que vão estar extremamente ativados dentro de toda essa reação imunológica. A imunidade adquirida, que começou o processo desde o macrófago que englobou, fagocitou ali aquela levedura, ela vai declinar com o tempo. Então, a menos que esse paciente ele seja reinfectado, ao contrário da tuberculose, ela vai ter uma queda da imunidade. E isso é uma peculiaridade que a gente tem da histoplasmose. Ela pode, normalmente, dentro do pulmão, ela pode coalescer e formar cavitações, então não é porque dentro de um raio-x de tomografia tem cavitação que a gente vai suspeitar que seja uma doença ou outra, é algo comum, então TB, histoplasmose, paracoco, pode acontecer. E aí ela tem algumas categorias, normalmente ela é só pulmonar aguda, ela vai ter uma evolução benigna, e normalmente acontece em pacientes imunocompetentes. Ela pode ser disseminada, normalmente é o quadro que acontece em pacientes que são imunodeprimidos, que o sistema imunológico não consegue conter toda essa reação inflamatória, então ela começa a disseminar pelo corpo, e pode ter a forma pulmonar crônica, que é semelhante à tuberculose. O quadro clínico desses pacientes, normalmente, as lesões, elas podem acontecer em orofaringe, faringe e laringe, podendo acometer tanto pacientes imunocomprometidos e imunodeprimidos. Então, não quer dizer que uma infecção laríngea seja mais associada a pacientes que são imunodeprimidos. Os três sítios podem acontecer independente do sistema imunológico. Então, o paciente ele também começa com um quadro de uma alteração no padrão vocal, e aí as lesões, diferentemente da hanseníase, normalmente intensa, tanto da deglutição quanto da fonação. Então, esses pacientes podem evoluir com disfagia e com odinofagia também. E também pode ter um acometimento mediastinal, igual nas outras doenças que nós vimos, tuberculose, paracoco, com paralisia de prega vocal, e aí geralmente está associado com uma lesão que acomete também o ápice pulmonar, normalmente o ápice pulmonar esquerdo, que pode causar paralisia do nervo laringeu recorrente.
O diagnóstico, aqui a gente tem algumas imagens, então aqui são 3 imagens, então a primeira imagem é a imagem de um paciente que tem uma epiglotite por conta de uma histoplasmose. O segundo são 46 dias depois do início do tratamento. E a terceira imagem são 8 meses depois do início da terapia antifúngica. Então, a gente consegue observar que da primeira houve melhora da evolução para as outras, porém, né, não é uma melhora que eu vou dizer assim, sumiu a lesão. Então, ela tem que ser um tratamento um pouco mais prolongado para que haja melhora importante do quadro laríngeo. O diagnóstico desses pacientes também vai envolver, então, o anátomo patológico, vão fazer biópsia dessa lesão. Normalmente, o que vai diagnosticar é o crescimento de histoplasma na cultura, a gente solicita junto. E aí, o anátomo patológico vai ser importante para o diagnóstico diferencial entre carcinoma ou então alguma outra, uma papilomatose. O tratamento também vai ser com antifúngicos, e aí o de escolha aqui, nesse caso, é o itraconazol, principalmente por ele ser mais potente e ter menos efeitos colaterais. Há um ano. Sendo que a gente pode lançar mão da anfotericina B em caso de pacientes que precisem que o tratamento seja feito de uma forma parenteral. Fluconazol, cetoconazol, segunda linha, não é muito preconizado dentro dessas infecções, não. Mas casos extremos de um local extremamente inóspito que não tem nenhuma das outras medicações, ou o paciente não possa ser encaminhado, pode ser usado também. Entrando no terceiro grupo, aí já para terminar a aula, sem me estender muito, o grupo das infecções das laringites crônicas por causa parasitária. E aí a gente vai falar principalmente aqui da leishmaniose, dentro da leishmaniose tegumentária americana. Então, ela pode ser causada aí por esses 3 tipos de parasitas, então, Leishmania brasiliensis, amazonensis ou guianensis. Ela é uma infecção crônica que vai acontecer após a picada do flebótomo, então, normalmente ela acomete homens, né, maiores de 10 anos, e aí ela tem um pouquinho da mudança de que antes era só os homens que entravam dentro da floresta, e aí a gente começa a ver uma leishmaniose de um quadro mais urbano, né, e é associado principalmente aos canídeos, e aí normalmente ela vai ser primária nos mamíferos, né? Então, quando tem um acometimento cutâneo ou mucoso, e nos canídeos ela vai ser um tipo mais visceral. E aí a leishmaniose tegumentária americana, ela é o causadora porque é ela que acomete tanto pele, mucosas ou vísceras. Ela tem algumas formas, né, que vai variar de acordo com a imunidade do paciente. Então, a forma cutânea, normalmente, ela está restrita à pele e à região. Ela é uma lesão primária um pouco mais profunda, né, e ela vai possibilitar o alcance da circulação. Então, ela pode evoluir aí por uma forma visceral. E a visceral vai ser uma falta de resposta. Então, normalmente, ela vai uma lesão que evoluiu e acometeu órgãos, principalmente os órgãos linfoproliferativos, né? Então, linfonodo, baço, fígado, medula óssea são os mais importantes que são acometidos. E aí, falando um pouco sobre o ciclo da doença, né? Então, normalmente o flebótomo mosquito palha, ela vai ter uma transmissão para o canídeo, que vai ser reservatório, e a partir do momento que outros insetos entram em contato, acaba transmitindo para um hospedeiro intermediário aí, que vai ser o ser humano. O quadro clínico desses pacientes, normalmente, quando ele acomete a mucosa, ele é de uma forma precoce, e aí ela vai aí de evolução de 1 a 2 anos após o início do quadro. Ele pode acometer região de septo, e aí é uma coisa que é comum, que a gente vê direto aí no ambulatório, então ele pode evoluir com eritrema e infiltração do septo, que pode evoluir para asa do nariz e que pode causar perfuração. Então, por isso que acho que já é algo que a gente está muito acostumado lá no ambulatório, sempre biopsiar também lesões de septo para descartar quadros de leishmaniose. E aí ela vai ter uma progressão que vai ser aí normalmente também do nariz, que vai evoluir para lábio, palato, faringe e laringe. E quando acomete a parte laríngea, ela vai ser acompanhada principalmente de disfagia e disfonia também. E as lesões, elas vão ser normalmente infiltrativas, ulceradas, ulcerovegetantes, que podem ser tanto local ou difusa,
e acometem principalmente quando a supraglote, elas acometem epiglote, ligamentos arepigóticos e aritenoide. Ulcerado, edema importante na primeira imagem e na segunda imagem evoluindo por uma úlcera que a gente já vê na figura D. Aqui, só para lembrar um pouquinho, né? Então, a pesquisa ativa de outras lesões em pele do paciente. Então, o paciente pode ter uma lesão que já é até cicatrizada, dessas lesões de pele mesmo, ou então ele pode ter um acometimento que também está ali dentro da nossa área, né? Então, acometimento nasal. Então, sempre pesquisar pacientes que têm, se eles não têm sintomas sincrônicos de laringe, né? E vice-versa, que pode acontecer muito frequente. O diagnóstico, então, além do exame, história, exame físico desses pacientes, a gente pode fazer o isolamento in vitro, pode fazer também o teste intradérmico de Montenegro, e aí é sempre lembrar que ele pode ser negativo até 2 meses do início da doença, então se for uma forma extremamente precoce, uma lesão que é muito pequena e que você acabou pedindo um teste de Montenegro, lembrar que ele pode ser negativo. Então, caso seja solicitado ele via negativo, seja no início da doença, e você não trate e essa lesão evolua, então lembrar que você pode solicitar novamente. E também podemos fazer imunofluorescência indireta, ou então até o PCR. E aí o tratamento de leishmaniose tegumentar americana normal mesmo, o glucantime, que é 20 miligramas quilo dia. Lembrar que o glucantime, a gente, quando usa, tem que ter um controle rigoroso laboratorial, então sempre pedir transaminases, ureia, creatinina e o eletrocardiograma, que ele pode ser alterado com o uso das medicações. Lembrando que também podemos lançar mão da anfotericina B aqui, principalmente nas formas resistentes ao glucantime, então pacientes que não se deram bem ou então que estão tendo reações, efeitos colaterais muito intensos, podem de cura, ele vai ser baseado tanto nos critérios clínicos, então o aspecto da lesão, diminuição de sintomatologia, quanto nos aspectos laboratoriais. E aí, o que fica aqui dentro da nossa aula, que é importante, pelas imagens a gente consegue ver que não existe uma lesão, uma alteração da laringoscopia que seja extremamente patognomônica das lesões, a não ser ali do paracoco, essas picadas de pulga, esses pontos hemorrágicos, mas normalmente lesão ulcerada, edematosa na laringe vai evoluir para uma biópsia. E sempre lembrar das peculiaridades. Então, no caso de tuberculose, sempre fazer busca ativa dos pacientes, pedir bar ou PPD para esses pacientes. No caso da hanseníase, investigar lesões de pele que sejam associadas, pedir baciloscopia, fazer o diagnóstico correto dos tipos, mesmo que não vai influenciar de uma forma tão importante no tratamento. Mas classificar corretamente esse paciente. Lembrar da sífilis, solicitação de VDRL para todos os pacientes que também têm, é um exame que a gente tem fácil acesso, então, pacientes que têm disfasia de disfonia com alteração, a gente pode pedir, porque vindo positivo já corrobora, antes mesmo do resultado da biópsia, e pedir até da biópsia mesmo, mas antes do resultado, a gente já tem uma noção de que, se vier positivo, tem altas chances de ser um quadro de uma sífilis laríngea. O anátomo patológico aí já entra para paracoco e histoplasmose, porque não tem um exame muito certo que vá diagnosticar, e reação de Montenegro, imunofluorescência indireta para pacientes que tenham suspeita de leishmaniose, principalmente nos quadros associados a nariz, perfuração de septo, infiltração de mucosa, para descartar que seja qualquer outra neoplasia, principalmente quando já tem uma história um pouco mais diferente. Então, o paciente que é mais idoso, tabagista, a gente vai acabar pensando em um carcinoma, uma neoplasia. Mas sempre lembrar que mesmo que esses pacientes sejam positivos, tenham um quadro infeccioso altamente sugestivo de que seja um SEC, um carcinoma mesmo, sempre lembrar que a gente está num país em desenvolvimento, com doenças infecciosas que são altamente prevalentes, então não dá para descartar de cara ou rotular 100% que esse paciente vai ser ou não um desses quadros. Então, sempre pensar dentro da biópsia, além do exame físico e do exame clínico e dos outros sintomas e sinais que esse paciente vai te falar, que pode ser um ou outro, né? E é isso. Alguém tem alguma consideração? Doutor Bachega?
Posso ir para o meu artigo? Bom, vamos ver se alguém tem alguma consideração, alguma pergunta para você. Tá. Eu só colocaria no final, Rayane, você colocou um resumo, né? A sua aula é excelente, tá? Sucinta, bem objetiva, e tá de parabéns pela sua apresentação. E a gente tentou aí, você tentou trazer as doenças que são mais comuns na nossa área, que pegou um pouco de cada, que é aquilo que a gente, muitas vezes, é comum a gente pegar nosso ambulatório, que é a coisa que você falou, que nós somos de uma área endêmica. E no final, eu só colocaria que você fez um resumo dos exames mais necessários, né? O propedêutico, eu colocaria a sorologia do HIV. Assim. Porque sífilis estão quase sempre presentes nos pacientes com HIV e também no paracoco nos imunossuprimidos. É só essa, né, observação. Mas excelente sua aula, gostei muito, muito bem apresentado. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida para a Rayane? Então, passamos para o artigo. Certo. Tá, então, gente, eu trouxe um artigo que ele foi publicado na Laryngoscope em 2020. Dentro desse tema, laringites crônicas, laringites específicas, é muito difícil porque eles não fizeram tantos estudos sobre realmente estudos clínicos. Então, eu acabei trazendo um estudo caso-controle que foi realizado para fazer uma análise de um hospital que é na Alemanha, sobre o perfil desses pacientes que têm tuberculose de cabeça e pescoço e o que eles encontraram lá. Então, como nós já falei bastante exaustivamente, a tuberculose ela é uma doença infecciosa extremamente prevalente, principalmente no nosso meio, e aí imaginar um país igual a Alemanha fazendo um estudo sobre pacientes com tuberculose, principalmente de cabeça e pescoço, que a gente vai ver que não é extremamente comum, mas eles evidenciaram que a tuberculose é um dos maiores números dentro das doenças infecciosas responsável pelo número de mortes, principalmente em 2018, e ela tem aumentado o número de casos, principalmente por conta desses casos associados ao HIV e ao aumento de pacientes que estão tendo resistência ao tratamento com droga. Então, dos casos totais de tuberculose, eles são extrapulmonares, sendo que desses 10% são do grupo de cabeça e pescoço. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo caso-controle que pesquisaram pacientes que foram internados dentro do hospital que chama Würzburg, um hospital universitário lá da Alemanha, que foram internados por conta de uma suspeita de TB extrapulmonar de janeiro de 2019 a junho de 2020. E aí, dentro dos critérios que se encaixavam, existiam 35 pacientes, e aí eles fizeram análise de várias coisas. Então, eles investigaram idade, gênero, a região de origem, a prevalência de tuberculose dessas regiões, familiares que eram contactantes que se tornaram suspeitos de tuberculose, história de imunossupressão, e dentro dos critérios clínicos, eles também avaliaram onde que era o acometimento dessa tuberculose extrapulmonar, qual era o diagnóstico inicial que esses pacientes tiveram quando eles foram lá no pronto-socorro ou do atendimento ambulatorial, e presença de sintomas, leucocitose ou então complicações cirúrgicas. E dentro desse, o odds ratio dele teve um intervalo de confiança de 95%, usando apenas os dados com P menor que 0,5. Então, dos resultados que a gente vê, então, dos 35 pacientes que eles passaram pelos critérios de inclusão do estudo, 20 desses pacientes, eles eram de áreas de alta prevalência, então, dentre eles, pacientes que eram oriundos da África, por exemplo. Dentro dessas análises, a gente consegue ver aqui nesse primeiro quadro que ele botou todas as características que eles analisaram, pacientes que tinham mais de 40 anos, normalmente, quando mais jovens, não tinha uma diferença de idade, mas quando mais velhos, tinha uma prevalência pelo sexo masculino.
Das regiões, igual eu falei, a maior parte dos quadros, quando mais jovens, eles eram de áreas que eram com alto índice de tuberculose, e quando mais velhos, eram normalmente de áreas com baixo índice de tuberculose. Aqui a gente consegue ver que a área mais acometida dentro da cabeça e pescoço eram os linfonodos, então, mesmo nos dois grupos, né, tanto em pacientes mais jovens quanto em pacientes mais velhos, a maior localização que eles tiveram secundária era nos linfonodos, e sendo que aqui o diagnóstico mais comum, né, que eles tiveram nos pacientes mais novos, que eles pensavam no diagnóstico inicial, eles pensavam em tuberculose, e nos mais idosos, os colegas pensavam em alguma malignidade, né, alguma neoplasia. Nesse segundo quadro, ele tentou mostrar dentro dos testes diagnósticos quando que ele se tornava positivo nesses pacientes. E aí a gente vai ver um pouco mais para frente como foi a discussão, né? Foi um trabalho super rápido que eles fizeram de análise de prontuários mesmo. Então, de discussão. A gente vê que ele foi uma doença de alta prevalência, né? Normalmente, o que a gente conseguiu ver no gráfico, eles mostraram que os pacientes que eram identificados, quando os pacientes eram jovens, normalmente o que vinha de primeira hipótese diagnóstica desses pacientes eram de tuberculose. Então, eles sempre pensavam, sendo que nos pacientes que eram mais velhos, normalmente eles têm que foram analisados eram pacientes que faziam parte de um grupo que foi diagnosticado com a tuberculose extrapulmonar. Então, e aí a gente vê a questão da interação de pacientes, principalmente quando a gente fala de áreas de alto índice de tabagismo, pacientes alto índice de consumo de bebidas alcoólicas, e aí, dentre todas as outras, sempre as pessoas que eram treinadas, que atenderam esses pacientes, suspeitaram de malignidade ao invés de tuberculose, e no final acabou sendo uma tuberculose que era extrapulmonar. Normalmente, dentro dentro dos pacientes que eles eram idosos, então, igual a gente conseguiu ver aqui nesse quadro, normalmente eles eram em áreas de baixa incidência de tuberculose, então não era dessas áreas, zonas endêmicas, né? Porém, esse estudo ele conseguiu ver que normalmente os pacientes que eram mais idosos, eles estavam associados a uma imunodeficiência associada. Então, mesmo que eles não tivessem uma zona que era extremamente que não era endêmica, que não tivesse vários contatos, normalmente eles tinham imunodeficiência. Então, aí entrava a questão do contágio, né, de pacientes, e aí de X, eles não pesquisaram aí como que foi feito o contágio, porém, quando eles iam atrás dos pacientes que tinham contato suspeito, então todos esses pacientes que tinham contactantes que tinham sintomas suspeitos, não teve tanta relevância. Eles não demonstrou dentro do estudo aqui entre familiares, não teve uma relevância clínica tão importante de pacientes que tiveram, nem em pacientes jovens, nem em pacientes mostrou diferença dentre os exames, principalmente aqui, não é algo que a gente usa tanto, esse IRGA, que é a reação de interferogama, mas dentre os exames, o que houve melhor diagnóstico dos pacientes, que foi mais positivo neles, foi esse exame, não é algo do nosso contato assim tão usual aqui no Brasil, né? E a gente consegue ver na segunda tabela, segundo gráfico aqui, que o BAR, né? Ele não teve dentro desses pacientes não foi de uso de diagnóstico tão tão correto, né? Não teve uma sensibilidade e sensibilidade tão boa, sendo que aqui dentro do anatomopatológico já teve melhor. Então, na comparação de todos eles, dentro do estudo, ele acaba falando que esses pacientes, acaba que na triagem de todos eles, a gente acaba indicando todos os exames, principalmente o que são usuais aí dentro da individualidade de cada país e de cada serviço. Então, dentro do Brasil, a gente vai acabar sempre pedindo um rastreio com imagem, o BAR, e aí, caso uma TB
extrapulmonar, no caso principalmente de linfonodo, a gente acaba pedindo punção, anatomopatológico, análise de cultura. Então, foi um estudo mais para demonstrar como que funciona como que funcionou dentro de um país que não tem uma alta prevalência desses pacientes de uma doença que não é prevalente para eles, não tem uma incidência tão grande e nenhuma prevalência, mas que mostrou que dentro desses pacientes, o que eu achei mais interessante é sobre essa questão da suspeição do paciente que chega. Então, um quadro que é extrapulmonar, que uma suspeita correta, então ele faz o diagnóstico e aí entra no fluxograma de um paciente que tem uma doença infecciosa, enquanto que num paciente que é idoso, que já tem, mesmo que ele tenha, aí ele não entrou mais sobre como eram os sintomas associados desses pacientes, porque não houve uma distinção muito minuciosa desses casos, mas mesmo que eles tivessem uma sintomatologia semelhante da questão de febre, sudorese noturna, emagrecimento, ele acabou sendo taxado como um paciente que era portador de alguma neoplasia e acabou entrando em outro fluxograma. Que no final, quando fizer a biópsia, quando fizer algum outro achado, vai acabar fazendo o diagnóstico correto, né? Mas acaba que dentro do manejo do paciente, então sobre o emocional desse paciente, sobre como ele vai levar a esperança no tratamento e aquilo, quando a pessoa já é taxada com algo de câncer, você já, como se você diagnosticasse a pessoa, a morte está iminente, né? Então, eu achei interessante essa parte, né? É muito difícil achar artigos sobre isso, mas eu resolvi trazer porque foi um estudo recente, publicado na Laryngoscope, e isso demonstra mais ainda sobre como a gente tem dificuldade de publicação aqui dentro do Brasil. Então, é um estudo que poderia muito bem ser feito com um N muito maior aqui dentro do país, porque é um país extremamente prevalente, com uma incidência super alta de tuberculose, que a gente poderia fazer uma análise semelhante, até mais rica, né, do que o que foi feito aqui. E é isso. Eu acho que você resumiu muito bem esse trabalho nas suas considerações. De um N muito pequeno, de um país desenvolvido, onde não tem a primeira hipótese de pensar em tuberculose, não é verdade? E realmente é um trabalho que poderia ser replicado, onde a gente tem bastante casos, no Brasil, por exemplo, né? Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta para a Rayane em relação ao trabalho que queiram fazer, queiram colocar?